Bom, então vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo sobre limites. Bom, primeiro vamos lembrar o que nós vimos na semana passada. Vamos lembrar o conceito rapidinho. Então o conceito é o seguinte: um número real L é o limite de uma função f de x aqui, quando x tende a quando o comportamento dessa função perto desse ponto A onde eu calculo o limite tiver uma propriedade interessante, que é quando x tende a pelos dois lados aqui, o valor da função tende a L, que significa que quanto mais o valor de x se aproxima do valor de A, mais o valor de f de x vai se aproximar aqui do valor de L, no eixo Y. E aí nós vimos algumas propriedades. Vimos aqui primeiro a definição que eu já falei. Vimos que o limite da constante, não importa em qual ponto seja, vai dar a própria constante. O limite da função identidade, que é a função f de x igual a x. Quando x tende a dá o próprio A. Então, se fosse aqui limite de x quando x tende a 2, dá 2. Quando x tende a 3, dá 3. Depois vimos umas propriedades operatórias aqui, que é limite da soma ou da diferença dá exatamente a soma ou a diferença dos limites. O limite de um produto de uma constante por uma função dá a constante vezes o limite da função. Depois o limite do produto. O limite do produto de duas funções é o produto dos seus limites. Essas regras todas elas são válidas para quando o limite dá um número real L. Quando os dois quando o limite existe e é tranquilo. Depois nós vamos ver outros casos. E aí, a partir dessas regras, a gente pode deduzir que o limite de x elevado a n, qualquer que seja n, ou seja, uma potência, quando x tende a A, é A, elevado a n. Então, limite de x ao cubo, quando x tende a 3, dá 3 ao cubo, que é 27. Limite de x elevado a 20, quando x tende a 1, é igual a 1 elevado a 20, que é 1. E assim por diante. Vimos também a regra do quociente, que é essa daqui, que ela diz assim, para calcular o limite de uma divisão de duas funções, f sobre g, tem que ter duas coisas. Primeiro, essa função g não se anula nesse ponto onde eu vou calcular o limite. Depois, o limite da função de baixo, função g, não pode ser zero. Aqui eu errei, né? Era para ter escrito diferente. De zero eu botei igual, mas é diferente. Então, se essas duas condições se verificarem, nem a função se anula no ponto, nem o limite dela é zero, eu posso calcular esse limite. E esse limite é simplesmente a divisão dos limites. Vimos aqui dois exemplos. Primeiro, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 3. Então, como aqui o denominador não vai para zero, quando x tende a 3 ele vai para 2, eu posso aplicar a regra anterior da divisão aqui nesse primeiro exemplo. E aí vai dar simplesmente o limite de cima dividido pelo limite de baixo, que fica então, inclusive está errado, né? Fica 2 ao cubo, que é 8, menos 1, dividido aqui por 3 menos 1, que é 2. Fica 7 sobre 2.
Não, eu tô fazendo besteira. É 3 ao quadrado, que é 9. Eu confundi, pensei que fosse 2 ao cubo. 3 ao quadrado, que é 9, menos 1 dá 8. Aqui embaixo dá 2, então dá 4 o limite. Usamos a regra. Limite da divisão, divisão dos limites. Segunda regra aqui. O limite de seno de x sobre x, quando x tende a π sobre 2, também não vai dar problema, nem em cima nem embaixo. Então fica o limite de cima dividido pelo limite de baixo. O limite de cima dá o seno de π sobre 2. O de baixo dá a função identidade, dá π sobre 2. Então o limite de cima dá o seno de 90 graus, que é igual a mais 1. Então fica 1 sobre π sobre 2, 2 sobre π. E aí vimos aqui que existe um contraexemplo. Não sei se eu comentei ele na aula, mas não posso aplicar aquela regra para esse limite aqui, limite de seno x sobre x quando x tende a zero. Por quê? Porque o denominador tende a zero. Então isso daqui não vale essa regra da divisão. Esse limite não vai ser a divisão dos limites, porque não tem como dividir por zero embaixo. E embaixo vai dar zero. Então isso é um exemplo do que a gente chama de indeterminações, que vai ser o tema principal da nossa aula hoje. Eu separei aqui vários tipos de indeterminação e nós vamos resolver eles hoje. Aqui primeiro alguns exemplos. A maioria dos que nós vamos ver é do tipo 0 sobre 0. Acho que todos, na verdade. Então, uma indeterminação 0 sobre 0 é uma indeterminação do tipo que, se eu tentar usar a regra lá do quociente, vai dar uma divisão por zero. Então, e vai dar zero em cima também. Quando dá zero em cima e embaixo, é mais complicado do que dar zero só embaixo. Porque quando dá zero só embaixo, pode ser um limite que vai dar infinito ou menos infinito, como a gente vai ver depois. Mas quando dá zero em cima e embaixo, é uma indeterminação. Nós vamos lidar com algumas hoje desse tipo. Foi mal aí. Outra indeterminação é do tipo infinito por infinito, né? Nós vimos essa aqui. Por exemplo, limite de 2x ao quadrado mais x menos 1 sobre 3x ao quadrado mais 20. Quando x tende ao infinito, vai dar infinito em cima e embaixo. E aí, a gente poderia pensar inocentemente na primeira vez que a gente vê isso aqui, já sei, vai dar 1. Mas não, dá 2/3. Dá esse número dividido por esse. Por quê, né? E aí nós vamos ver por quê depois. Outra indeterminação é infinito menos infinito. Então, por exemplo, o limite aqui de x ao cubo menos x, quando x tende a infinito, dá mais infinito. Intuitivamente a gente poderia pensar, não, vai cortar aqui e vai dar zero. Mas não, dá mais infinito. E aqui também, por exemplo, o limite desse log natural da raiz de 1 mais x menos o log natural da raiz de x, quando x tende ao infinito, dá zero. Então nesse caso deu zero. E existem outras indeterminações, 0 vezes infinito, 0 elevado a zero, infinito elevado a zero, poderia ser também 0 elevado a infinito, tá ali, escrevi, 1 elevado a infinito. Então, indeterminações são coisas que não fazem sentido, a menos que eu esteja estudando um caso particular. Ou seja, não existe uma regra geral para dizer quanto vai dar 0 vezes infinito, infinito menos infinito, 0 sobre 0, não existe uma regra geral. É uma indeterminação porque em cada problema eu preciso calcular isso. Alguma questão, pessoal? Alguma coisa? Bom, então eu vou dar um exemplo aqui. Então vamos começar a entender como é que a gente pode lidar com essas indeterminações. Então veja que essa é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né?
Porque se eu substituísse x por 3 aqui, daria 0 em cima, porque ia ficar 9 menos 9, 0. E daria 0 embaixo, 3 menos 3, 0. Então, como é que eu me livro dessa indeterminação? Aí é que entra o cerne do que nós estamos discutindo sobre limite. Porque o limite, ele não é calcular isso aqui em cima do x igual a 3. Porque isso é impossível, tá? Só que, quando x não é 3, ó, para x diferente de 3, essa divisão faz sentido. Essa divisão faz sentido. E nenhum desses números é igual a 0 quando x é diferente de 3. Nunca vai dar. Só vai dar 0 quando x for 3. Por esse motivo, a gente pode fatorar o numerador e o denominador. Lembrando de um produto notável, que é o seguinte. O produto notável é esse aqui. X é a ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b. Vocês chegaram a ver isso alguma vez? Sim. Pois é. Eu também. Perdão. Bom, pois é, esse limite é válido porque se a gente multiplicar aqui fica a ao quadrado mais ab, aí aqui fica menos ba menos b ao quadrado. E aí a gente volta para cá. Então usamos esse limite, esse produto notável. Então a gente escreve aqui o limite igual. E em cima a gente fatora usando esse produto notável. Ou seja, fatorar significa, eu vou reescrever o x ao quadrado menos 9 para que ele fique de um jeito que eu possa cancelar a indeterminação. Então fica assim. É igual ao limite de x menos 3 vezes x mais 3. Porque aqui o x é o a e o 3 é o b, né? Aí aqui eu posso cancelar esse x menos 3 em cima e embaixo. Por quê? Porque nenhum deles vai dar 0. Porque pelo simples fato de eu ter escrito aqui limite quando x tende a 3, significa que nesse cálculo do limite o x é diferente de 3. Ou seja, essa divisão faz sentido e eu posso operar com ela. Então aqui eu posso cancelar por esse motivo. E aí fica o limite de x mais 3, quando x tende a 3. E esse limite nós já sabemos calcular porque dá uma função polinomial. E é possível demonstrar lá usando a definição que para esse tipo de função vai dar o mesmo que substituir x por 3. Então fica 3 mais 3 igual a 6. Então esse limite dá 6. Tá legal? Todo mundo acompanhou esse exemplo? Alguma questão em relação a esse primeiro exemplo? Oi.
sim, não é bem isso. Tu pode calcular o limite do numerador e o do denominador, sem problema, claro. O do numerador fica isso aqui, que vai dar 0. E o do denominador também pode calcular e vai dar 0 também. Aí essa regra da soma tu aplica para calcular esses dois limites aqui. Pode aplicar, sem problema. Só que vendo o denominador aqui e calculando o limite dele, a gente percebe que dá 0 e do numerador também. Então isso significa que vai dar uma indeterminação desse tipo aqui. E por ser uma divisão por 0, eu não posso aplicar a regra da divisão dos limites para resolver ele. Então, por esse motivo, eu tenho que usar um outro artifício. É um crime, né? Na verdade, o fato de não poder dividir por 0 vem justamente do limite do que nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando aqui. Porque esse limite vai dar 6. Então, a gente poderia pensar numa primeira ideia de que 0 sobre 0 dá 6. Só que o problema é que a gente pode encontrar um outro exemplo que vai dar 0 sobre 0, que não vai dar 6. Por isso que a expressão 0 sobre 0 não tem um único significado. É isso que quer dizer ser uma indeterminação, quer dizer que ela não tem um único significado possível. É mais ou menos isso. E se eu tentar separar também, por exemplo, assim, ó. Aí eu poderia pensar, já sei. Aqui, esse limite, eu calculo, vai dar 0. Aqui em cima não vai ter problema, vai dar 9. Só que aí vai chegar em dois limites que não existem. Esse limite aqui não existe e esse também não existe. A gente vai ver depois por quê. Quando estudar limites infinitos e limites laterais também. Mas aí eu ia separar ele em dois que não existem, entendeu? Então, esse aqui é um exemplo bem, digamos assim, clássico, fácil de reconhecer, que a gente vai ver vários semelhantes. Mas interessante a questão. Só estou tentando dizer que isso daqui não vai invalidar as regras anteriores, não invalida. A questão é que quando eu vejo a divisão como um todo, eu não posso aplicar a regra da divisão. Se eu tentar ir por outros caminhos, pode ser também que não resolva. Aí o mais fácil é usar esse produto notável para cancelar esse termo. E o fato é que eu posso cancelar esse termo porque no cálculo do limite o 3 não entra. Nós não estamos em cima do 3, mas sim se aproximando quando calculamos o limite. Mais ou menos isso. Deu pra... Tá bom. Então vamos ver aqui mais um exemplo. Bom. E agora esse limite aqui, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Aí eu vejo o seguinte, primeiro eu vou ver onde eu estou calculando, por quê? Porque se o limite fosse isso aqui, aí não tem indeterminação quando x tende a 2. Não tem determinação, porque em cima ficaria 4 menos 1, 3, e aqui 2 menos 1, 1 dá 3. Mas e se eu calcular esse limite quando x tende a 1? Aí vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí eu preciso usar uma técnica para me safar dessa indeterminação. E essa técnica é basicamente
a mesma do anterior. Eu uso aquele produto notável. Nesse caso, como é que fica x ao quadrado menos 1? Eu posso escrever ele como sendo x menos 1 vezes x mais 1, né? Que é o produto da soma pela diferença, que dá a diferença dos quadrados lá, que nós vimos no slide anterior. Então aqui fica limite de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aí aqui vai cancelar de novo. E aí fica limite de x mais 1 quando x tende a 1. Esse nós já calculamos, é um polinômio. Então dá simplesmente 2. Beleza, pessoal? Até aqui? Alguma questão? Eu posso avançar aqui? Beleza? Se alguém tiver qualquer coisa aí é só falar. Bom, agora antes de continuar, vou ter que falar de algumas coisas aqui antes de dar mais exemplos. Sempre que tiver assim limite do cosseno de uma função, quando x tende a um certo a, se esse limite for um número, se não der infinito, como a gente vai ver depois, vale essa regra aqui. Esse limite vai ser simplesmente o cosseno do limite da função. Por exemplo, calcule o limite do cosseno de 3x ao cubo menos e elevado a x, por exemplo, quando x tende a menos 1. Então, por essa regra, isso vai dar simplesmente o cosseno do limite do que está dentro, que vai ser o limite de 3x ao cubo menos e elevado a x, quando x tende a menos 1. Então isso vai dar o cosseno de... Aí esse limite aqui fica menos 3 menos 1 sobre e. Certo, pessoal? Então existem regras e limites que nos permitem calcular o limite de uma função dentro da outra, que é o que a gente chama de composição de funções. E aí, se essa função que tem outra dentro dela, se ela for uma função bem comportada, vale essas regras aqui, esse tipo de regra. Então vale isso para o cosseno, porque o cosseno é uma função bem comportada em qualquer valor. O nome é função contínua. Tá? Então, para esse exemplo aqui, por exemplo, ó, cosseno de 3x ao cubo menos e elevado a x, quem é a f? A f de x é essa daqui, 3x elevado ao cubo menos e elevado a x. Essa vai ser a f. Aí eu apliquei a regra. O limite do cosseno vai dar o cosseno do limite. Nesse caso, cosseno do limite de f de x vai dar esse número aqui. Deu para acompanhar, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta. E aí vale o mesmo para o seno, por exemplo. Então o limite quando x tende a do seno de f de x é o seno do limite dessa função. Às vezes quando a gente escreve uma regra assim, parece mais difícil do que realmente é, né? Em outras palavras, quer dizer que eu posso deixar o cosseno aqui e calcular o limite dentro dele. É basicamente isso. E o mesmo vale para o seno. Tá? Então, por exemplo, calcule o limite do seno. Aqui está escuro.
Por exemplo, calcule o limite do seno. Olha só essa viagem agora. Do seno de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então, pela regra, vai dar o seno do limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Esse limite nós calculamos ainda agora, né? Quanto é que foi que deu? Deu 2. Então vai dar simplesmente o seno do número 2. Deu para acompanhar esse exemplo aqui, pessoal? Hã? Se eu apagar o limite aqui da frente, esse negócio não existe quando x é igual a 1. Mas a questão é que a função aqui como um todo, ela se aproxima do valor seno de 2 nessa região. Interessante mesmo. Bom, só um instante, pessoal, rapidinho. Perguntei se tu já varreu a casa. Sim. Ah, tá. Já varri a casa até colocar mais água pra ferver. Tu pegou d'água filtrada? Tá, tudo bem. Tem que reparar enquanto ela tá fervendo, sabe? Desculpa, pessoal. Tive que falar aqui rapidinho com meu ente querido. Vamos lá. Então, mais um exemplo semelhante. Mais um exemplo de função assim é a função raiz. Função raiz enésima. A raiz enésima quer dizer o quê? Que pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tanto faz. Então, ó, o limite da raiz enésima de uma função, quando x tende a A, se essa raiz existir, tá? Bem aqui tem um asterisco nessa igualdade, que é se esse limite... Vamos escrever primeiro a regra. Então a regra é a seguinte: isso vai dar a raiz enésima do limite da f quando x tende a A. E vai dar isso quando? Quando esse limite aqui dentro existir. E essa raiz também. Então vamos ver dois exemplos aqui. Ó, então, por exemplo, calcule o limite da raiz cúbica do seno de x quando x tende a π sobre 2. Então, pela regra, vamos supor que esteja tudo bem e vamos tentar fazer como se estivesse tudo bem. E aí a gente vai descobrir se está ou se não está. Então fica a raiz cúbica do limite desse seno. E aí esse limite vai dar quanto? Vai dar o limite do seno, vai dar simplesmente o seno de π sobre 2, né? Então vai dar raiz quadrada do seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, que é 1. Então dá a raiz cúbica de 1. Então aí deu tudo bem. Deu simplesmente 1. Bom dia, Josiel. Vou continuar aqui. Agora vamos ver se fosse, por exemplo, o limite da raiz quadrada de x ao cubo quando x tende a, sei lá, menos 1.
Aí vamos tentar calcular aqui como se desse para calcular. Então fica a raiz quadrada, não precisa escrever o 2 aqui, né? Então fica a raiz quadrada do limite de x ao cubo quando x tende a menos 1. Esse limite aqui dentro da raiz é um polinômio, então fica menos 1 ao cubo que dá menos 1. Então esse limite, ó, se a gente estivesse estudando funções complexas, não seria problema nenhum esse resultado. Se nós estivéssemos estudando funções complexas, simplesmente o limite deu a unidade imaginária, a raiz de menos 1. Mas como nós estamos estudando funções reais, a gente percebe que esse limite não existe. Porque se ele existisse, ele daria a raiz de menos 1. Não existe o limite. Até porque se a gente for fazer o gráfico dessa função, ela começa aqui do zero. Não sei como é o gráfico dela, mas ela começa aqui do zero porque não tem raiz quadrada de número negativo. E todos os números negativos ao cubo vão dar negativos, então ela começa aqui do zero aqui para o positivo. Então eu nem poderia me aproximar aqui do menos 1 porque não tem domínio suficiente aqui perto. Mas isso é uma outra questão mais teórica, digamos assim. A questão é que quando eu substituo não dá, tá? Quando eu tento usar essa regra não dá. Tá bom, pessoal? Então a raiz, o limite da raiz é bem parecido com o limite do cosseno e do seno, só que aí eu tenho que tomar esse cuidado de que essa raiz exista. Então se for uma raiz de ordem par, nesse caso aqui era 2, raiz quadrada, aqui dentro não pode dar negativo. Deu para acompanhar? Então, por exemplo, o limite da raiz quarta de x ao cubo, quando x tende a menos 1, também não existiria. Esse limite aqui também não existiria. Esse limite aqui. Porque pelo fato de ser uma raiz quarta, uma raiz de ordem par, ela não tem raiz de número negativo e aqui dentro vai dar menos 1 também, então também não existe. Agora se for uma raiz de ordem ímpar, tipo raiz cúbica, raiz sétima, raiz nona, qualquer coisa assim, seja positivo ou negativo, vai existir sempre esse limite, essa raiz. Deu para acompanhar? Muito bem, pessoal. Então vamos prosseguir. Opa. Tá. Então com isso, por enquanto já dá para fazer alguns exercícios, como por exemplo esse aqui. Limite da raiz de x menos a raiz de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3. E aí, como é que eu faço esse limite? Dá para fazer só com o que nós já vimos hoje. Primeiro, tem alguma dificuldade? É isso que a gente tem que se perguntar primeiro. Existe alguma indeterminação ou eu posso só substituir o valor lá? Se eu tentar só substituir o valor, vai dar raiz de 3 menos raiz de 3 em cima, 0. Embaixo 3 menos 3, 0, então daria uma indeterminação. Significa que eu não posso só substituir. Então, por esse motivo, eu tenho que encontrar um jeito de descobrir para onde essa função está indo quando x tende a 3. Se esse limite existe ou não. Tem como fatorar essa divisão usando o mesmo produto notável de ainda agora, o produto da soma pela diferença. Como é que eu vou fazer isso? Alguma ideia? Não pode porque... Uhum. Será que vai...
Ah, entendi. Racionalizar o numerador, né? É uma solução. É uma solução. Vamos fazer assim. Então, nosso amigo Lucas aí deu a ideia de racionalizar o numerador. Vamos ver o que que dá. Então, racionalizar significa multiplicar aqui por esse termo. Quando a gente estuda radicais, a gente estuda geralmente racionalizar o denominador, né? E é geralmente o que a gente faz, mas aqui a gente quer tornar o numerador racional para poder calcular o limite. É diferente. Então aqui vai ficar o produto da soma pela diferença em cima. É verdade. Ó, a menos b vezes a mais b em cima. Então fica a ao quadrado, nesse caso é raiz de x, menos b ao quadrado, que é 3, raiz de 3. Esqueci aqui. E embaixo não tem o que fazer, eu só deixo assim indicado. Não precisa multiplicar isso tudo, senão vai até atrapalhar. Ó, então em cima como é que fica? Como o x está tendendo a 3 e 3 é positivo, a função é positiva perto do 3. Isso é uma das propriedades dos limites. Perto do número a função mantém o seu sinal. Então se a raiz perto do 3 ela vai dar positiva, porque é sempre positiva a raiz, então ela vai continuar perto do 3. E o limite é perto do 3. Então aqui a raiz ao quadrado vai dar o próprio x. E raiz de 3 ao quadrado dá o próprio 3. Aí embaixo eu só repito. E aí agora eu posso cancelar esse termo que deu igual. E aí fica o limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Tá muito embaixo. Aqui. Então vai dar o limite de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3 quando x tende a 3. E agora eu posso calcular porque não vai ter mais indeterminação nesse cálculo. Então vai dar limite de... Não preciso mais escrever o limite, agora é só substituir. Por quê? Porque nós vimos nessa regra aqui, que o limite da raiz, quando o limite do radicando do interior da raiz existe, eu posso simplesmente usar essa regra. Então aqui eu posso usar essa regra no raiz de x lá, aqui dentro. Então fica o limite de 1 em cima, né? Regra da divisão. Estou fazendo assim devagar, mas é só substituir. Só estou explicando por quê. E embaixo o limite da raiz de 3, da raiz de x, quando x tende a 3, já usando a regra da soma também. Mais o limite da raiz de 3, que é a função constante, vai dar ela mesma. Então aqui vai dar, o limite em cima é constante, dá 1, aqui vai dar raiz de 3, aqui também raiz de 3, então dá simplesmente 1 sobre 2 raiz de 3, que pode parar aqui, não precisa racionalizar de novo. Se fosse racionalizar de novo, daria raiz de 3 em cima e embaixo, fica assim, tanto faz. Alguém quer perguntar sobre esse exemplo, pessoal? Deu para acompanhar?
rapidinho, deixa eu só responder o Rodrigo que perguntou aí. Não precisa, não precisa fazer esse passo que eu fiz aqui, ó, esse. Não precisa fazer isso não, tá? Só se a pergunta fosse essa, calcule esse daqui de baixo. Só se o problema fosse esse, mas sendo o problema esse daqui de cima, não precisa. É porque a gente precisa ganhar agilidade também, então não dá pra... a tua pergunta, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. O que foi? Eu disse quanto ia dar no início, foi? Ah, tá. Não foi bem isso. Eu falei que essa parte aqui dá x. É porque pensa um pouco no que tem um problema aí. Se fosse assim, ó, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Aqui. Na verdade eu falei besteira, né? Desculpa. Raiz de x elevado ao quadrado dá sempre x. Essa é a regra. Porque eu só posso calcular a raiz quadrada de número positivo. Foi isso que eu quis dizer. E se o número é positivo, então a raiz quadrada dele ao quadrado dá ele. Mas eu confundi isso porque tem uma regra que diz o seguinte, que é o contrário dessa. A raiz quadrada de x ao quadrado dá o módulo de x. Essa segunda regra é que eu me confundi. Eu pensei que fosse ela, mas o nosso caso era esse primeiro aqui. Essa segunda regra, já que eu mencionei, eu tenho que explicar, né? É porque, por exemplo, imagina, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Se eu dissesse que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, estaria errado. Porque nesse caso aqui daria menos 1, e a raiz é sempre positiva. Então é por isso que entra esse módulo na regra. É o módulo de menos 1 que é 1. Foi só isso que eu tinha na cabeça. Não sei se deu pra entender. Tá lá. Bom, só que tem outro jeito também de resolver esse limite. Que é usar o mesmo que nós estávamos usando até agora, que é usar o produto da soma pela diferença para reescrever embaixo. Por quê? Porque embaixo eu posso notar que o x menos 3 ele é igual, como todo número é igual a sua raiz ao quadrado, se ele for positivo, e eu só posso calcular a raiz de número positivo, então beleza. Então eu posso escrever o x como sendo raiz de x ao quadrado. E posso escrever o 3 como sendo raiz de 3 ao quadrado. E aí ficou o produto da soma pela diferença, ou seja, isso é raiz de x menos raiz de 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Aí eu posso usar essa expansão lá no limite, e o limite fica assim. Vai dar o limite da em cima raiz de x menos raiz de 3, e embaixo essa expansão, raiz de x menos raiz de 3 dividido por raiz de x mais raiz de 3. E aí vai dar o mesmo resultado também. Aqui eu posso cancelar, e aí fica igual como estava lá, porque tem que ser, né? O limite é único, quando ele existe só pode dar um número. Então, isso daqui bom dia, Anderson. Bom, esse exemplo aqui, essa fatoração, se eu não me engano, eu tirei do Guidorize. Eu não descobri isso aqui não. Então fica 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, né? Pulando aqueles passos óbvios que depois da gente já ter estudado e blá blá blá, fica óbvio. Então fica 1 sobre 2 raiz de 3, que é o mesmo resultado. Beleza? Então esse é o segundo modo de resolver aquele terceiro exemplo.
Deu para sacar aí, pessoal, isso daí? Alguma questão? Bom, então podem me interromper aí, perguntar a qualquer momento. Beleza? Então agora aqui nós vamos usar um outro produto notável que talvez não seja conhecido de todo mundo, que é esse aqui: a ao cubo menos b ao cubo igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? Como a gente não vai fazer prova presencial, ninguém precisa se preocupar em memorizar isso aqui, mas é uma regra interessante, né? Depois eu vou falar dela para outras potências, mas vamos exercitar primeiro essa. Bom, então aqui, como é que eu demonstro um negócio desse? Eu simplesmente devo expandir esse segundo membro. Então, aqui uma demonstraçãozinha. É só multiplicar, não é nada demais. Então fica a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então fica a ao cubo, fazendo aqui a distribuição, né? Mais a ao quadrado b mais ab ao quadrado. E aqui desse outro lado fica menos b ao quadrado menos ab ao quadrado menos b ao cubo. Então vejam que esse termo cancela com esse termo aqui cancela com esse aqui, e aí sobra certinho aqui a ao cubo menos b ao cubo. Interessante, né? Então, por exemplo, posso usar ela para fatorar aqui x ao cubo menos 27. Por quê? Porque 27 é 3 ao cubo. Então eu posso fatorar isso sendo o a igual a x e o b igual a 3. Então fica x menos 3 vezes a ao quadrado é x ao quadrado. O produto dos dois dá 3x. E o último termo, o quadrado do segundo, que é o quadrado de 3, dá 9. Então eu posso fatorar esse x ao cubo desse jeito. Tá bom? E a gente pode usar isso para resolver limites também. Vamos ver aqui uns exemplos. Provavelmente eu vou colocar um parecido com cada um desses que a gente está vendo aqui na nossa próxima lista. Então vamos ver um exemplo aqui. Limite de x menos 2 sobre x ao cubo menos 8 quando x tende a 2. Então esse aqui vai dar o mesmo tipo de indeterminação que nós temos visto até o momento. Só que agora, para fugir dessa indeterminação, eu vou usar uma outra técnica, que é esse produto notável que nós acabamos de aprender, que é esse daqui, né? Que é a ao cubo a ao cubo menos b ao cubo igual a menos b vezes a quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? Então vamos usar isso agora para sendo a igual a x e sendo b igual a 2. Como é que vai ficar? Lá no denominador.
Então isso vai dar em cima x menos 2. E embaixo vai ficar a menos b, x menos 2, vezes a quadrado mais ab mais b ao quadrado. E como é que fica isso que eu não devia ter escrito? É o quadrado de x mais a vezes b dá 2x mais b ao quadrado dá 2 ao mais b ao cubo. Não, me confundi na confusão da confusão. Tá certo, é b ao quadrado. B é 2, então fica 2 ao quadrado é 4. Aí aqui cancela. Olha só, acontece do mesmo jeito, né? Quando x tende a 2. Então vai dar o limite quando x tende a 2 de 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 4. Aí aqui eu vejo que quando eu substituir x por 2 não vai ter mais problema. Então eu fugi da indeterminação. Como não vai ter mais... Desculpa. Como vai ter mais indeterminação, não vai mais ter indeterminação, eu posso só substituir. Então fica 1, aí aqui fica 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. É resolvido o limite. Deu para entender, pessoal? Alguma questão? Tá bom. É, para tornar possível o cálculo do limite, porque é questão, diga. Uhum. É porque vamos pegar, por exemplo, aqui exatamente, é isso, boa síntese. Se fosse... Pera aí, rapidinho. Desculpa aí, pessoal, eu tampei o microfone aqui, espero que ninguém tenha ficado surdo. Foi mal. Eu precisava tossir. Xarope. Vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, né? Xarope cura tudo. Bom, se fosse, por exemplo, aqui, ó, limite de... Vamos pensar assim, x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Esse limite, nós já vamos fatorar aqui, vai dar x mais 4 em cima, né? Vai dar 8. Certo? Então vamos pensar, em todos esses casos são muito, muito semelhantes a esse, né? Realmente, como você falou, eucalipto. Pode crer. Então, mastruz, prefiro ficar doente. Aqui ó, o gráfico dessa função ela vai ser basicamente o seguinte, ó. X ao quadrado menos 16 sobre x menos 4 vai ser x mais 4, exceto em um ponto. Então a questão tem essa questão aí também. Ó, esse gráfico vai ser assim. Desculpa aí, eu me confundi. Quando x for 0, y vai dar 4 mesmo, tá certo. Bom,
O gráfico dela vai ser uma reta. Vai ser essa reta aqui que passa pelo 4. Bem aqui. Só que ela não vai estar definida quando x for 4. Significa que ela vai ter um buraco aqui no 4. Então essa função de cima, x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, ela é igual à função x mais 4. Só que ela foi no... Só que elas são iguais apenas para x diferente de 4. Por quê? Porque essa daqui ela está definida sempre, mas essa daqui não. Essa razão não está definida para x igual a 4. Então, o limite é uma maneira de dizer assim, tá, beleza, eu sei que blá blá blá, eu não posso substituir, porque não existe divisão por zero, etc. Mas eu quero saber, pelo menos, se eu chegar perto do 4, essa função está indo para algum lugar, quando eu me aproximo do 4, e o limite vai responder e vai dizer sim, está indo para o número 8. Isso que o limite diz. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver depois que a derivada da função f de x igual a x ao quadrado, calculada para x igual a 4, vai dar igual a esse limite aí. Então a derivada dessa função, quando x igual a 4, vai dar esse limite. De x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4. Então, o que esse limite diz? Esse limite diz, essa derivada existe e dá 8. Não posso falar palavrão, mas assim, dane-se se tem uma indeterminação. Eu posso fugir dela, calcular o limite, e esse limite é a derivada de uma função. Então isso para mim fecha uma ideia muito interessante quando eu percebi que por que a gente calcula esses limites. É porque pode aparecer, claro, numa aplicação um dia, mas a principal é essa. Ele permite calcular uma derivada. Não sei se eu respondi tua pergunta. Tá bom. É verdade. Aham. É. Pois é. É mais fácil eu falar isso porque vocês também já viram a derivada uma vez na vida, né? Agora, aprender cálculo pela primeira vez é ainda mais difícil, né? Nunca ter visto isso aqui, por exemplo. É uma coisa que a gente precisa reestudar mesmo, né? Várias vezes, assim, quando a gente precisar, tem algumas coisas que a gente vai ter que ver de novo. Mas é bom ter essas sacadas, como você disse. Bom, a gente pode usar essa ideia também para resolver esse limite aqui, esse mesmo produto notável. Limite de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 já fiz umas disciplinas assim também. Bom, como é que eu faço isso? Eu posso racionalizar o numerador também, mas eu vou fazer depois desse, porque a minha ideia é usar isso como exemplo para falar dos produtos notáveis. Então, eu vou reescrever aqui embaixo do seguinte modo, ó. X menos 2 é a mesma coisa que raiz cúbica de x ao cubo menos raiz cúbica de 2 ao cubo. Certo? Então, isso é a ao cubo menos b ao cubo, que é o produto notável que nós vimos que dá esse aqui. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então isso fica a menos b
raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 vezes quadrado do primeiro. Veja então aqui que nesse caso, olha, isso é uma confusão que a gente não pode, que a gente pode se confundir, então é bom prestar atenção. O A é raiz cúbica de x nesse caso, e o B é raiz cúbica de 2. Então aqui fica A ao quadrado, fica raiz cúbica de x ao quadrado. Vou botar um colchete grande aqui para não confundir. Mais A vezes B é raiz cúbica de 2, raiz cúbica de x. Mais B ao quadrado, nesse caso, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa que aqui. Repete o primeiro. E aqui eu posso reescrever isso da seguinte maneira. X elevado a 2 terços. Na verdade, não vai ser muito útil agora, então eu vou botar assim. Raiz cúbica de x ao quadrado. Posso botar assim. Mais raiz cúbica de 2x. E aqui, a raiz cúbica de 4, tá? Então, reescrevi desse modo. Não tem mais nem espaço aqui. Mas é o seguinte. Vamos lá. Então o limite fica. Só tem espaço aqui embaixo. Limite. Em cima fica igual, né? Raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Dividido por tudo isso. Então raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Vezes aqui, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de 2x, mais raiz cúbica de 4. Quando x tende a 2. Então vejam que, apesar de ter sido mais complicado visualmente, o raciocínio é o mesmo e a gente pode cancelar esse termo problemático aqui. E aí fica o limite do que sobrou, porque eu já estou cansado de repetir. Mas é isso que eu escrevi. E agora vejam que quando eu substituir x por 2, já não vai dar mais nenhum problema. Então eu posso substituir e todas essas três parcelas do denominador serão iguais. Ó, a primeira, raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 4. A segunda, raiz cúbica de 2 vezes 2, 4 também. E a outra também. Então vão ser três parcelas iguais. Então vai ficar 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 4. Certo, pessoal? Deu para acompanhar? Alguma dúvida? Bom, então agora eu afastei mais do microfone. Então agora vamos resolver isso aqui de outro jeito. Tem como fatorar isso daí também. Fatorar não, racionalizar o numerador. Mas aí vamos supor que tivesse assim, ó, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 dividido aqui por um y. Só vou usar isso aqui como exemplo porque eu não sei se vocês conhecem essa, como racionalizar quando a raiz é ímpar, é maior que 2. Então eu faço o seguinte, eu completo aqui para que dê x. Então eu faço assim, raiz cúbica de x ao quadrado
Por quê? Porque quando eu multiplicar, ó, lá vai multiplicar dentro assim, raiz cúbica de x, raiz cúbica de x ao quadrado, vai multiplicar dentro, vai ficar raiz cúbica de x ao cubo, que vai dar x. Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que completar ali a potência. A mesma coisa com o 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado. E eu boto o sinal de mais para que fique soma pela diferença. Vixe, agora eu não sei se é assim não. Me desculpem aí, essa regra não existe. Eu me confundi. Ela só vale se fosse assim. Se fosse só isso. Aí valeria essa regra. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, né? Confusões acontecem, normal. Então eu deveria multiplicar assim para racionalizar em cima, ó. Só que aí, como o número irracional não vai deixar de ser irracional, vai sobrar essa outra embaixo. Então em cima ficaria raiz cúbica de x ao cubo, que daria x. Então eu posso escolher se o radical fica em cima ou embaixo, tá? É só um comentário porque eu me lembrei disso agora. Então, resumindo, já que eu me atrapalhei um pouco, para racionalizar uma fração como essa, eu multiplico por um termo aqui que complete aqui a raiz. Nesse caso, como a raiz é cúbica, falta duas potências aqui para dar x ao cubo. Aí eu multiplico por esse termo aqui, tá? Bom, então continuando aqui o que nós estávamos vendo, aquela regra anterior, ela vale para outras potências. E é muito, muito semelhante. Ela diz basicamente o seguinte: a elevado a n menos b elevado a n é igual a menos b. Aqui se o n for maior que 2. Tá? Ou maior que 1, melhor. Senão não vai ter produto. Vai dar a menos b vezes a elevado a n menos 1 mais... Aí o que vai acontecer aqui é que eu vou diminuir em uma unidade a potência do A e aumentar em uma unidade a potência do B, porque bem aqui é como se fosse B elevado a zero, que dá 1, né? Então aqui é A elevado a n menos 1 vezes B elevado a zero. Aí eu aumento uma potência do B e diminuo uma do A. Então fica A elevado a n menos 2 vezes B. Depois a elevado a n menos 3 b ao quadrado, e assim eu vou fazendo. Até que vai chegar uma hora que vai estar a ao quadrado vezes b elevado a n menos 3 mais a vezes b elevado a n menos 2 mais a elevado a zero, que é 1, vezes b elevado a n menos 1. Parece complicado, né, essa fórmula geral, mas é mais simples do que parece. Por exemplo, se fosse na quarta potência que a gente ainda não viu, sempre começa com a menos b, fácil de memorizar essa parte. E aqui, se é 4, começa do 3. Por quê? Porque já ficou uma potência aqui. Se já ficou uma potência aqui, então aqui pode ser no máximo a ao cubo. Aí eu diminuo uma do A, aumento uma do B. Então fica A quadrado B. Diminui uma do A, fica A elevado a 1. Aumenta uma do B, B ao quadrado. Diminuo uma do A, fica A elevado a zero, que é 1. Eu não escrevo. Aqui aumenta, fica B ao cubo. Então essa é a regra para a quarta potência. Tem para a quinta potência também. Então, A elevado a 5 menos B elevado a 5 vai ser A menos B vezes... Mesma regra, começa com A quarta, né? Porque 1A já ficou aqui. Mais A ao cubo B. E aí eu vou diminuindo uma potência do A, aumentando uma do B. Fica A ao quadrado, B ao quadrado, mais AB ao cubo, mais B à quarta.
E assim por diante, eu acho que não tem necessidade de mais do que 5, né? Então, isso daí vai ser útil para resolver um limite que envolva, por exemplo, esses aqui. Limite de x à quarta menos 16 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Então eu uso essa regra aqui da quarta potência, né? Que foi o primeiro exemplo dessa regra geral aí. Então fica a menos b, ou seja, x... primeiro eu tenho que notar o seguinte, que aqui 16 é 2 à quarta. Então eu estou dentro do que nós podemos fazer aqui usando essa regra. Então isso vai dar o limite a menos b, x menos 2, vezes a ao cubo, que é x ao cubo, mais a ao quadrado b, ou seja, 2x ao quadrado, ab ao quadrado, 4x. Aqui b ao cubo, b é 2, 2 ao cubo dá 8. E embaixo o que já estava. Aí de novo, não é x menos 2, aqui é x tende a 2. De novo, posso cancelar, fica o limite do que sobrou. Quando x tende a 2. Que é x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 4x, mais 8. Aí aqui esses termos vão ser todos iguais a 8, se eu substituir por 2 aqui. Então vai dar 4 vezes 8, que é 32. Certo, pessoal? Então vejam que dá para usar essa regra para uma potência superior. E eu poderia fazer também, diga. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um gráfico aqui no Wolfram. Deixa eu ver se o meu computador não vai derreter aqui. Acho que não vai. Então é x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8. Deixa eu ver se funciona o comando do matemática aqui. Ó, a função é essa. Deixa eu ver se dá para colar essa imagem aqui. Vai ficar uma bolinha. Deixa eu só ver se eu consigo fazer o gráfico aqui. Não tá bom. Tá. Ó, esse aqui é o gráfico. Deixa eu copiar ele aqui. Aliás, nem precisa, ó. Pensa um pouco, pensa comigo aqui, ó. Essa função, ela bem aqui nesse 2, dá pra ver rapidinho, pessoal, um pouquinho de paciência com o tio aqui, que eu vou... Será que eu abro a pasta aqui de gabaritos? Vamos ver. O computador burro. Tá bom. Tá. Ó, esse aqui é o gráfico da função, né?
Apesar de não estar muito nítido, ainda está 1000 vezes melhor do que se eu tentasse desenhar. Então, aquela função lá dá pra ver esse amarelo? Não dá. Então essa função aqui, rapidinho, é a função original aqui, é x à quarta menos 16 sobre x menos 2, né? Então, basicamente é o que você falou, Jonathan. Tá? Tô só tentando fazer uma coisa, ó. A original que a gente quer calcular é essa aqui, né? E aí nós vimos que se x é diferente de 2, ela vai ser a mesma coisa que x ao cubo menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8, que é o gráfico que está aqui. Então esse gráfico que está aqui é o gráfico dessa função. Mas essa função aqui vai ser igual a ela, elas vão ser a mesma, a não ser no x igual a 2, bem aqui, que é onde eu estou calculando o limite, porque aqui vai ter um buraco, certo? Vai ter um buraco. Tá? Então é isso que você falou. A questão é, diga. Na verdade é quarta, eu acho. Obrigado. Bom, então é isso que você falou, ó. Vai ter um buraco bem aqui. Mas a questão é que, independente de ter um buraco, eu sei que quando o x tender a 2, a função vai tender a 32, bem aqui. Tem que vai estar um pouco mais embaixo, né? Na verdade. Aqui assim, mais ou menos. Por aqui. Então é isso, quer dizer, essa função aqui, x à quarta menos 16 sobre x menos 2, ela não é misteriosa. O gráfico dela é esse que nós temos aqui. Só que escrita desse jeito aqui, como essa divisão, não dá para entender muito bem o que ela é. E aí tem uma sutileza. Como eu vou calcular o limite no 2? O 2 não interessa. Se o 2 não interessa, e na verdade essa divisão só pode ser escrita fora do 2, porque senão daria uma divisão por zero, eu posso reescrever ela de um jeito mais intuitivo, que é esse daqui. E aí eu ploto esse gráfico e analiso ela. Então aqui vai ter um buraco no x igual a 2, como você falou, porque não pode dividir. Mas fora disso, ela vai ser simplesmente esse polinômio de terceiro grau, que eu posso plotar em algum programa ou fazer uma tabela, como eu ensinei vocês na primeira lista, e fazer o gráfico. Oi. Sim, porque eu não estou colocando o x igual a 2 no sentido de calcular o valor da função, e sim de calcular o limite. Porque é a mesma função, entendeu? Isso aqui é a mesma função, só que escrita de duas formas diferentes. Então, pelo fato de eu ter simplificado, não quer dizer que agora pode o 2, entendeu? Não pode porque ela veio daqui, dessa função da esquerda aqui, que é uma divisão. Eu apenas simplifiquei a expressão dela, mas na definição dela o x não pode ser 2. O que eu posso fazer é construir uma outra função, chamar essa aqui de g, de tal maneira que essa g seja uma extensão, como a gente diz, da f. Onde essa função g vai ser definida assim. Ela vai ser igual a f, se x é diferente de 2, e vai ser o limite, que nesse caso deu 32, se x igual a 2. Aí com essa extensão eu completo a função aqui da esquerda, e aí some a bolinha. Mas se eu não fizer essa extensão, se for simplesmente igual a f, vai continuar a bolinha vazia. Beleza, então.
Bom, então, usando a fórmula do x à quinta, dá para fazer, por exemplo, essa daqui. Então eu fatoro nesse caso o denominador, porque ele é igual a x à quinta menos 2 à quinta, tá? E aí eu uso aquela fórmula, então fica limite de em cima x menos 2 e embaixo fica a menos b. Nesse caso quem vai ser o a vai ser x e o b vai ser 2, né? Então fica x à quarta mais x ao cubo vezes 2, 2x ao cubo, mais o produto dos dois quadrados, 4x ao quadrado, mais 8x mais 16. Essa vai ser a fórmula, eu acho. Se estiver errado, me corrijam. Eu acho que é isso. E aqui corta. Então fica o limite de tudo isso que está embaixo aí. X à quarta, mais 2x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais 8x, mais 16. Quando x tende a 2. E aí, só substituo por 2, então todos eles vão dar 16 embaixo, né? Então vai ficar 5 vezes 16, que dá 80. Então fica 1 sobre 80. 5 vezes 6, 30. Dá 3. 5 vezes 1, dá 8. Acho que é isso, né? Então é o mesmo esquema dos outros, só que vai ter que usar a fórmula agora para x à quinta, que é essa fórmula bem aqui. Tá? Agora, pessoal, ainda em determinações de funções que envolvem divisões de polinômios, chamadas funções racionais, vamos ver agora limites que envolvem, vamos ver assim, limites, esse azul tá horrível. Vamos ver aqui alguns limites com equações do segundo grau. Tá? Por exemplo, como é que eu resolvo esse daqui? Todos os nossos exemplos hoje vão ser em determinação do tipo 0 sobre 0. Como é que eu resolvo esse limite bem aqui? X ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 quando x tende a 3. Vai ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Porque se eu calcular o limite do numerador, vai dar aqui em cima 3 ao quadrado 9, 3 vezes 4, 12, 9 menos 12 menos 3, menos 3 mais 3, 0. O limite do denominador vai dar 3 ao quadrado, que é 9, 9 menos 3, 6, 6 menos 6, 0. Então é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Uma vez verificado isso, tem um raciocínio aqui que a gente tem que seguir. Obrigado. Valeu. Desculpa, pessoal.
tomei um golinho de suco. Bom, olha que interessante. Vamos pensar um pouco aqui. Vamos pensar juntos e juntas. Olha só. Deu 0 sobre 0. Mas o numerador e o denominador são polinômios do segundo grau. São polinômios. Então quer dizer que esse número 3 é um número que quando eu substituo dá 0. E tem um nome para isso, né? Quando a gente está estudando um polinômio ou uma função polinomial e a gente substitui um número e esse polinômio dá 0, esse número tem um nome, não tem? Exatamente. Nesse caso aqui, tanto faz confundir polinômio com função. Não nos interessa agora. Vai ser o zero ou a raiz da função. Então isso significa que x igual a 3 é uma raiz dos polinômios, esses aqui. Desses dois aqui, o p de x, que é o numerador, e o q de x aqui, que é o numerador, o denominador. Então, olha que interessante. Se a gente vê um limite entre dois polinômios que dá uma indeterminação, 0 sobre 0 significa que esse número no qual nós estamos calculando o limite é uma raiz ou zero, como falou o Lucas, desses dois polinômios. Então, como é que eu posso usar isso a meu favor para resolver esse limite? Tenho que usar os fatos, as regras sobre polinômios. Que se ela é uma raiz, significa que eu posso escrever esse polinômio como sendo x menos a raiz confundi aqui a ordem do negócio. X menos a raiz vezes x menos uma outra raiz, uma raiz linha. Eu posso escrever assim, porque ele é um polinômio do segundo grau. Então, o fato de eu saber qual é uma das raízes dele me permite fatorar ele como um produto de dois termos assim, de primeiro grau. E como é que eu faço isso? Eu resolvo essa equação x ao quadrado menos 4x mais 3 para descobrir qual é a outra raiz. Eventualmente eu posso descobrir que a outra raiz é o próprio 3. Então eu vou resolver aqui essa raiz, essa equação. E se vocês resolverem usando a fórmula de Bhaskara, vão descobrir que as raízes são x igual a 3 e x' igual a 1. Tá? Só usar a fórmula de Bhaskara. Aí uma vez que eu uso a fórmula de Bhaskara e eu descubro que as raízes são 3 e 1, eu substituo aqui. De tal modo que eu posso escrever esse polinômio de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3, como sendo x menos a primeira raiz, que é 3, vezes x menos a segunda raiz, que é 1. Então eu fatorei esse numerador usando a fórmula de Bhaskara. Alguém quer que eu repita esse processo? Alguém não entendeu alguma passagem? Você? Então eu vou repetir aqui só essa fatoração. Então aqui, ó, vamos fatorar esse numerador, x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro passo, eu resolvo essa equação usando a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta
Poderia resolver do jeito que tu quiser, que for mais fácil, tá? Pode sim. Então, fazendo isso daqui, a gente descobre que as soluções são as raízes vão ser x igual a 3 e x igual a 1. Então, como tem duas raízes, significa que eu posso escrever assim, ó, x1 e x2 aqui. Tá tudo bem aí com o vídeo, o áudio? Pessoal, minha internet aqui deu um problema. Tô falando aqui pelo celular e eu vou tentar resolver aqui rapidinho. Acho que voltei. Eu nunca mais peço nada. Ai, ai. Tá. Bom. Estão me ouvindo agora? Vendo a tela? Acho que deu uma... Beleza. Deu uma leve queda aqui na internet. Deu pra ouvir eu falando isso que eu já escrevi aqui? Bom. Tá. Bom, então... obrigado. Então vamos fatorar aqui esse numerador lá para calcular aquele limite. O primeiro passo é resolver a equação. Nós resolvemos usando fórmula de Bhaskara, soma e produto, software, qualquer coisa. E descobrimos aqui que dá para resolver usando completamento de quadrados também. E descobrimos que x é igual a 3 e x' é igual a 1. Posso mais apagar aqui em cima. Aí o segundo passo é escrever do seguinte modo, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 vai ser igual a x menos a primeira raiz. Então vamos chamar aqui essa primeira raiz de x1 e a segunda raiz de x2. Então fica x menos x1, x menos x2, que nesse caso é 3, então fica x menos 3, e a outra é 1, então fica x menos 1. Fatoramos o numerador em dois passos aqui. Acho que foi o Ronald, né, que perguntou. Você conseguiu acompanhar agora? Ou ele saiu? Cadê? Sim. Que ótimo, então. Aí a gente faz a mesma coisa com o denominador. Com o denominador, que é uma palavra bastante grande. O mesmo com o denominador. E o denominador é x ao quadrado menos x menos 6. Né? Então, o primeiro passo, encontramos as suas raízes. As raízes são encontradas como encontramos aqui, fórmula de Bhaskara. Resolvendo vai dar 2 e menos 3. Então vai dar x1 igual a 2, x2 igual a menos 3. Certo? Se eu ver aqui a soma dá menos 1. Então eu acho que eu errei aqui, era para ser mais. Aqui era para ser mais, deixa eu corrigir aqui atrás. Aqui era para ser mais, tá?
Então as raízes são 2 e menos 3, porque aí a soma vai dar menos 1, aqui fica menos a soma, o produto vai dar menos 6, está aqui. Então, o primeiro passo, encontrar as raízes. O segundo passo, fatorar usando aquela fórmula. Então, o segundo passo, escrever assim, x² mais x menos 6, vai ser x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, fica x menos 2. Aí aqui, um detalhezinho, para a gente não se confundir. Nesse caso, essa segunda raiz é negativa e tem o menos da fórmula. Essa aqui é a fórmula. Essa bem aqui é a fórmula. Então fica x menos 3. Fica x mais 3, tá? É porque a fórmula é x² menos a soma vezes x. A fórmula é assim. Na verdade eu errei aqui na hora de montar o problema, mas isso significa apenas que esse limite aqui não vai ser interessante, mas o processo de fatorar está correto, tá? Esse processo de fatoração aqui está correto. Tá bom? Essa fatoração aqui está ok. Então vamos ver um exemplo de fatoração aproveitando algum desses dois aí. Deixa eu pensar. Tua pergunta, né? Desculpa. Eu li e esqueci de responder. Qual foi mesmo a pergunta? Não tem um A nessa fórmula? Ah, tá. Sim, tem. Mas a gente tem que fazer um exemplo assim também. Vai ficar para quarta-feira. Mas vamos só fechar essa ideia então e fazer um exemplo assim. Ó. Vamos calcular esse limite aqui. Quando x tende a 3, vamos dizer aqui sobre x² menos 5x mais 6. Tá, então aqui a gente vai cair numa indeterminação desse tipo, 0 sobre 0. Se substituir aqui por 3 fica 9. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6 dá 0. Em cima dá 0 também, como a gente já viu. Então, ó, fatoramos o numerador, primeiro passo. Nós já fizemos aqui no slide anterior e deu x² menos 4x mais 3 igual x menos 3 vezes x menos 1. Né? Isso foi feito aqui no slide anterior. E o segundo passo, fatorar o denominador. Então, vamos lá. Para fatorar o denominador, a gente resolve a equação. E resolvendo essa equação, a gente descobre que a primeira solução é x1 igual a 3 e a segunda solução é x2 igual a 2. Pode usar a fórmula de Bhaskara ou, como nesse caso os coeficientes são simples e na verdade eu acabei de inventar essa equação para que desse 3 e 2, dá para resolver de cabeça. 3 mais 2, 5, 3 vezes 2, 6. Tá? Isso significa que o denominador é fatorado assim.
x ao quadrado menos 5x mais 6 vai ser igual a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então fica x menos 3 vezes x menos 2. Então, recapitulando. Primeiro passo, fatorar o numerador. Segundo passo, fatorar o denominador. Terceiro passo, voltar ao limite. E aí vai dar tudo certo agora. Quer ver? Ó, fica assim, limite x ao quadrado menos 4x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 5x mais 6 quando x tende a 3. Então, fatoramos o numerador e o denominador, agora é só substituir respectivamente. Então, o numerador ficou... Quando eu estava começando a aprender cálculo, não sei se vocês tiveram esse mesmo problema, a gente esquece toda vez de repetir o linha aqui na frente, né? Mas não pode esquecer antes de resolver ele. Bom, então o numerador ficou x menos 3 vezes x menos 1. E embaixo x menos 3 vezes x menos 2. Aí aqui cancela e fica agora um limite calculável, né? E aí é só substituir. Agora não quer dizer que a função não continue tendo a bolinha aqui, continua, mas o limite agora ficou fácil de calcular. Fica 3 menos 1, 2, e embaixo 3 menos 2, 1. Então vai dar 2. Né? Deu para acompanhar, pessoal, esse exemplo aí? Alguém quer fazer um questionário? Eu não vou espremer mais coisa agora, porque já está dando o horário da aula, mas a gente pode discutir pelo menos mais um pouquinho aqui sobre esses exemplos, se alguém tiver uma dúvida. Não? Bom, então eu vou só comentar aqui como vai ser a próxima. Na próxima, se alguém quiser ir estudando para já adiantar, a gente vai falar sobre limites envolvendo divisões de polinômios. Quarta-feira. E outras indeterminações, eu vou ver ainda quais. E também aquele teorema do sanduíche, né? O limite assim, vamos ver esses dois aqui. Limite do produto, quando uma das funções é limitada e a outra vai para zero, que vai dar zero. Então a gente vai ver assim, se tiver um limite de um produto em que uma das funções ela é limitada e a outra vai para zero, o limite dá zero. E tem outro teorema interessante que é o do sanduíche. Teorema do sanduíche. Então esse vai ser nosso prosseguimento. Beleza, pessoal? Então muito obrigado. Se ninguém tem mais dúvida, se tiver, fiquem à vontade. Eu estou me planejando para que seja todo o assunto de limite. Aí vai ser 2 listas sobre derivada e 2 sobre integral. Pode ser que atrase alguma coisa ou outra, mas vai ser mais ou menos isso. Com aquelas datas que estão lá no plano. Mas...
dia 13, para entregar. Pai d'égua, né? Bom, então eu vou ver aqui se faz sentido ainda essa data. Ou se uma parte vai ficar para outra lista. Eu vou ver ainda. Obrigado por ter chamado a atenção. Mais alguma questão, pessoal? Enfim, eu não vou passar em cima da hora assim também. Tá, qualquer coisa eu mudo lá a data de entregar para se ajustar ao fim do assunto. Não tem problema. Mais alguma coisa? O pessoal já tá até saindo, então valeu, pessoal, bom almoço aí pra vocês e até quarta-feira. Qualquer coisa é só falar, ó. Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, valeu.